Aos irmãos e amigos da Igreja da Missão Integral, que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Aproveitando este momento de recesso, eu estava meditando assim, ou lendo o Salmo 46, e diante desses conflitos, dessas grandes dificuldades que assolam o mundo através desse coronavírus, eu gostaria de compartilhar aquilo que eu entendo ter Deus colocado no meu coração com a Igreja do Senhor e com os amigos que porventura nos estejam escutando e assistindo. O Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, os santuários da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se esbraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O salmista aqui desse cântico, ele estabelece, ele descobre esse ambiente hostil em que o mundo vive hoje. Um ambiente estável e hostil, retratado aqui o desencadeamento dos problemas trazidos pela natureza. Ele coloca aqui os terremotos, os vulcões antes extintos e agora entrando em erupção. Ele coloca também os problemas por conta das grandes marés, dos tsunamis, que levam terror e pânico às nações ribeirinhas, aqueles que ficam próximos aos litorais. Então, irmãos, fora dessa hostilidade através da natureza, ele fala também dos conflitos étnicos, os conflitos religiosos, os conflitos políticos. Quando nós observamos hoje esse grande número de refugiados nas fronteiras dos países, procurando um lugar para ficar, para se refugiar e não encontram, e principalmente neste momento em que essa pandemia de coronavírus tem feito com que nações se fechem ainda mais, o sofrimento dessas pessoas é maior ainda. Então a gente observa que tanto a natureza quanto as nações, elas têm contribuído para o desassossego da humanidade. Além disso, existem as epidemias, né? As epidemias que sempre marcaram a história da humanidade, umas mais fortes, outras menos, e é o quadro que nós temos no momento. Agora, uma das coisas que nós temos que entender nesse momento, irmãos, é que o mundo está sob julgamento. O planeta está sob o julgamento de Deus. Nós não podemos esquecer isso. Quando nós lemos a Escritura Sagrada, no seu primeiro livro, o livro de Gênesis, começa Deus criando as coisas. E depois Deus fazendo uma avaliação da sua criação que era muito boa. Ou seja, um ambiente perfeito para os que foram criados à sua imagem e semelhança se desenvolver bem,
saudável, felizes. Mas logo adiante, o Senhor fala, maldita é a terra por tua causa. E aí, neste momento, o Senhor fica isento de ser responsabilizado por essas catástrofes, seja elas da natureza, produzida pela natureza, ou produzida pelos conflitos entre os seres humanos. Né? Deus ele está isento dessa responsabilidade. Tá? O mundo está em desacerto com Deus. O Senhor Jesus, quando ele faz o seu sermão profético, lá no capítulo 24 do livro de Mateus, ele fala a respeito de todas essas coisas, dos terremotos, as pestes, as catástrofes naturais, as catástrofes produzidas pelos seres humanos. E o apóstolo São Paulo, ao escrever aos Romanos, no capítulo 8 da sua carta aos Romanos, ele diz que a natureza também foi atingida por conta dessa desobediência. Né? Então nós não podemos esquecer que o mundo ele está sob julgamento. Isso não significa que nós temos que cruzar os braços como igreja. Nós devemos ser solidários às pessoas que sofrem, às pessoas que passam nesse momento por esse problema sério, que estão em pânico, desesperados. Agora, nós não podemos esquecer também que está em curso o plano de Deus. Um dia haverá um novo céu, uma nova terra em que habita a justiça. Esse mundo ele vai caminhar para o seu final, mas há uma esperança de um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Diante desse quadro, a igreja tem que cruzar os braços, entrar no fatalismo, já que é assim mesmo, a gente não pode fazer nada, deixa tudo se rebentar. Não. A igreja tem um papel fundamental e preponderante neste momento, conforme coloca aqui o salmista. Primeiro, ele diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É o socorro bem presente na hora da tribulação. Tribulação vai vir. Agora nós devemos manter o quê? O nosso equilíbrio, a nossa confiança em Deus. Deus está no controle de todas as coisas, né? Então nós temos que apresentar esse refúgio às pessoas que estão em desespero. Deus é o refúgio, Deus é a fortaleza e Ele é o socorro, ou seja, Ele está ali, Ele vai entrar em ação. Pediu socorro, Ele entra em ação. E esse é o papel que a igreja tem. A outra coisa que nós observamos é que Deus, Ele está estável. O versículo 4 diz assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Ou seja, Deus está no seu trono, há estabilidade. A estabilidade está em Deus, não está na natureza agora, não está nas nações. Por quê? Porque o mundo está passando por esse conflito, porque o mundo está nesse desencadeamento por conta da necessidade, por conta da sua desobediência. Né? Então a igreja, ela leva as pessoas a mostrar que Deus é refúgio e Ele está ali estável, pronto para socorrer. Um outro ponto importante da igreja é que ela é intercessora. A igreja precisa compreender o seu papel neste momento de interceder, ou seja, ela precisa ter sensibilidade para os que sofrem nesse momento. Os que sofrem são milhares e milhares de pessoas que estão infectadas por esse vírus e muitas famílias já perderam entes queridos. Então esse é o momento em que a igreja intercede diante de Deus para que haja um consolo a essas famílias enlutadas. O segundo ponto, irmãos, é a igreja, ela precisa clamar ao Senhor para que as autoridades médicas encontrem uma vacina para debelar essa pandemia. Nós temos momentos na história em que Deus foi buscado e Ele fez a sua intervenção, Deus interveio. Por exemplo, no momento em que o povo de Israel, por sua desobediência, estava sendo picado por serpentes venenosas no deserto, houve um clamor e Deus orientou Moisés a fabricar uma serpente de metal, pendurar numa haste. E todos aqueles que olhavam ficavam curados. Isso retrata o que Jesus Cristo faria em favor da humanidade. Então esse é o momento
em que houve uma intervenção de Deus porque houve um clamor. Esse é um momento da igreja, nesse recesso, clamar ao Senhor em favor da comunidade. Uma outra coisa importante também, já fora desse âmbito bíblico, é na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial foram milhões de mortos. Muitos morriam porque os seus ferimentos eles infeccionavam e não havia antibiótico. E aí os profissionais da área de saúde se debruçaram e se descobriu a penicilina. A penicilina, ela evitou milhões e milhões de pessoas morrerem e também que fossem amputados. A partir daí, o antibiótico, ele começou a cuidar daquela epidemia, daquelas gangrenas, daquelas infecções que levavam as pessoas à morte. Então, isso significa que Deus, Ele está no controle das coisas. Clama ao Senhor, como diz a Bíblia, clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Também a igreja, ela precisa ter a sensibilidade, neste momento, de orar para que haja equilíbrio econômico no mundo. Quando há uma pandemia dessa em que tudo para, os ricos sofrem pouco, quase nada. O classe média sofre alguma coisa, mas quem sofre as maiores agruras são os pobres que não têm a quem recorrer. Muitos dependem de salários muito baixos e outros dependem da economia informal, né? E na economia informal, quando para tudo, eles não têm para quem vender, irmãos. Então, este é o momento em que a igreja ela tem que se solidarizar. Ela tem que, como diz a palavra, né, se solidarizar com os menos favorecidos. O Senhor deu esse exemplo. E a igreja tem que acudir os necessitados na hora das suas angústias. Concluindo, irmãos, a semelhança do salmista, ele encerra o seu canto, o seu salmo, ratificando a sua confiança em Deus. Ele não se abalou pela natureza, pelos conflitos gerados pela natureza, pelas nações. Ele se refugiou em Deus. Ele confiou e disse que é para ficar quietos, porque o Senhor nosso Deus é quem vela por nós. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor continua o mesmo, Deus, misericordioso, justo e bom. Então, neste momento de recesso, neste momento que estamos em casa, sigamos os conselhos bíblicos e os conselhos das autoridades. Quem está no grupo de risco, como é o meu caso, vamos seguir as orientações médicas. Você que está fora do grupo de risco, você tenha cuidado, tome as medidas preventivas corretas. E aproveitemos esse momento em casa para louvar, bendizer e engrandecer o Senhor e fazer aquilo que é o papel desta igreja neste momento. Interceder diante do Senhor em favor desta humanidade que sofre por conta desta pandemia. É o meu pedido e também a minha oração ao Senhor em nome de Jesus. Que a paz seja com todos. Amém.